Som. Graça e paz. Amém? Pela cruz somos reconciliados, né, irmãos? Amém? Foi ou não foi? Que coisa maravilhosa, né? Saber que Deus nos reconciliou com Ele através da cruz. Não havia outra forma, outro jeito do homem se reconciliar com Deus. Era necessário um sacrifício perfeito de alguém que era inocente. O Filho de Deus, Jesus Cristo, morreu por nós na cruz. Queridos, antes de mais nada, vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor. Vamos mais uma vez orar, conversar com o nosso Deus, porque Ele está aqui, Ele se faz presente nesse lugar de adoração, de louvor. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, porque eu sei que o Senhor está aqui. Eu pude ouvir o Teu povo aqui, Senhor Deus, te louvar, declarar que foram reconciliados contigo novamente, Senhor. Nós queremos apenas te agradecer porque o Senhor nos proporcionou esse momento. E estar na tua presença, Senhor, é a coisa mais especial que pode acontecer nas nossas vidas. Que possamos sempre continuar na tua presença. Essa é a oração que te faço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Podeis sentar, irmãos. Já convido os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, do 11 ao 13. Só avisar o pessoal da recepção que ainda tem algumas cadeiras aqui na frente. Se for necessário, deslocar algum visitante aqui para frente, tá bom? Ainda tem algumas cadeiras aqui. Amém, irmãos? Vamos ler? O texto de Filipenses 4, do 11 ao 13, diz o seguinte: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de obediência como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Irmãos, a gente vive hoje num mundo, na sociedade em que nós estamos inseridos. Nós podemos perceber cada dia mais as pessoas murmurando, né? As pessoas mal-humoradas, com aquele sentimento de infelicidade. O ódio paira no coração de muitas pessoas e vemos cenas horríveis por causa do ódio que é plantado no coração do homem. Parece que nada é capaz de satisfazer o ser humano. E cada dia que se passa, nós vemos as pessoas cada vez mais insatisfeitas. Será que você é uma pessoa que murmura muito? Que reclama muito das coisas? Reclama da casa, do marido, da esposa, do filho, do trabalho, da escola, do motorista de ônibus que vai devagar.
do motoqueiro que cruzou na sua frente? Será que você é uma pessoa que anda murmurando demais? Que reclama demais? É notório, irmãos, que nós vivemos hoje uma situação de crise no nosso país. Quinta-feira eu estive falando sobre isso, a maneira como Deus conforta o nosso coração, demonstrando e mostrando que em meio à crise e às dificuldades, Ele tem cuidado de nós. Mas é incrível, meus amados, como nós temos um coração disposto a murmurar, a reclamar. Nós reclamamos de tudo. E essa noite eu gostaria de compartilhar um pouco sobre a palavra contentamento. E eu queria refletir um pouco no testemunho de um homem que tinha tudo para ser alguém que viesse murmurar, reclamar de Deus. Porque ele tinha motivos para fazer isso. Mas era uma pessoa que encontrou o caminho, descobriu o segredo de viver contente em toda e qualquer circunstância. Esse é o desejo de Deus para cada um de nós. Reclamar, murmurar, não vai resolver absolutamente nada. Nada. Pelo contrário, vai desagradar o coração de Deus. Porque quando eu olho lá para o Velho Testamento, eu vejo um povo que murmurava e reclamava de Deus constantemente. E Deus chegou a olhar para aquele povo e disse: eu não suporto mais esse povo. Eu não suporto. Foi necessário Moisés colocar o pé na parede e dizer: eu só vou sair daqui se o Senhor for conosco. Se o Senhor não for conosco, nós não vamos sair desse lugar. A carta aos Filipenses, meus irmãos, dadas as circunstâncias pela qual foi escrita pelo apóstolo Paulo, parece aos olhos humanos um tanto paradoxal, difícil de se entender, de se compreender. Porque se você for olhar o contexto em que Paulo escreve essa carta, você vai perceber que ele não tinha motivo de falar sobre contentamento, alegria, felicidade, satisfação. Paulo escreve essa carta, irmãos, na prisão. Ele estava preso. Um preso falando de dentro da prisão que estava, ou que encontrou o caminho de viver contente. Aliás, Paulo não tinha motivo para não querer lembrar dessa cidade de Filipos. Se você for olhar um pouco lá em Atos, você vai perceber que lá em Filipos, Paulo sofreu uma das mais terríveis perseguições. E aquela igreja de Filipenses, que leva o nome da sua carta, ela era uma igreja que vivia uma tribulação tremenda. E Paulo sofrendo na prisão, aprisionado, ele fala sobre viver contente. Em Filipenses 1:13, o início da carta, Paulo já descreve a situação em que ele se encontrava. Ele diz: como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Paulo era prisioneiro. E olhando numa dimensão humana, Paulo poderia ser taxado de lunático religioso, por exemplo. Esse cara aí é um lunático, é um doente. Ele está dizendo isso aí é porque ele está contaminado pela religião, pela religiosidade. Porque
Porque na mente humana é impossível alguém estar na prisão e estar contente. Ou falar sobre contentamento. O mundo aprendeu, meus amados, e entende que contentamento é impossível em meio a sofrimento. É impossível entender ou viver contentamento ou estar contente quando eu estou sofrendo. São duas coisas que o mundo não mistura. Não dá para andar de braços dados. Sofrimento com contentamento. Mas a grande pergunta que nós devemos fazer não é essa. Mas é em saber como Paulo conseguiu alcançar tal estado de espírito. Qual o segredo, Paulo, de viver em meio a uma circunstância adversa e mesmo assim sentir contentamento? Vamos olhar de maneira mais aprofundada para esse texto. O início do versículo 11 diz o seguinte: aprendi a viver contente. Interessante, queridos, que para chegar a esse estágio da vida, Paulo teve que fazer o quê? Aprender. Aprender. Tem pessoas, meus amados, que possuem muitas dificuldades na vida, porque insistem em não querer aprender a viver. Eu gosto de ouvir as histórias do meu pai. Quem um dia tiver a oportunidade de sentar perto dele, vai ouvir muitas histórias. É um homem de muitas histórias. Já viveu situações extremas, difíceis na vida. E o que me faz gostar de ouvir as suas histórias é que ele é um homem que aprendeu a viver em diversas situações dificílimas, mas que ainda hoje está lá, saudável, morando sozinho, cuidando da sua plantação, e é uma pessoa que não murmura, não reclama de nada. Eu olho muitas vezes, irmãos, para alguns pais. Eu sou pai, e aqui eu acredito que tem muitos pais. E eu vejo às vezes, irmãos, alguns pais que não deixam os filhos aprenderem a viver. Ah, pastor, mas eu tenho que cercar meu filho de cuidado, de atenção. É claro que você tem que fazer isso. Mas, queridos, às vezes eu vejo exagero. Eu vejo pais superprotetores, que não deixam os filhos sequer andar, caminhar, ficar um minuto distante dele, alguns segundos distante do seu filho. E aí sabe o que vai acontecer com esse filho? Ele vai crescer. E diante das dificuldades da vida, quando o pai não estiver perto dele, ele vai ter muita dificuldade de lidar com aquelas situações. A melhor maneira de um pai preparar um filho para a vida é ele ensinar ele a viver. Lá em casa, desde pequeno, quando a Beatriz caía, eu dizia para Daniela: não pegue, ela vai aprender a levantar. A avó queria chegar logo, pegar a menina. Não, ela vai aprender a levantar, ela levanta. Ou pai mal, né? Mal não. Ela precisa aprender a levantar. Quando ela cair e não tiver ninguém perto, como ela vai fazer? A gente fez uma prova, essa semana, a Beatriz foi fazer uma prova numa escola, um teste. E no primeiro dia da prova, eu vi aquela escola lotada, num ginásio, uma quadra cheia de pai, com criança correndo. E a escola disse: olha,
vocês têm que estar aqui 4 horas para pegar os seus filhos, que eles vão terminar o teste. Crianças de 5 anos, 6 anos. Primeiro dia, quando deu 4 horas, nós estávamos lá para pegar a Beatriz, porque era muita gente naquela quadra, e as crianças saíam lá, e elas ficavam procurando os pais. E eu vi muitas crianças ali desesperadas, porque não viram o pai ali. O pai não tinha chegado ainda. As crianças não podiam sair do ginásio, mas doía no coração ver aquelas crianças chorando, porque o pai não estava ali, ainda não tinha chegado. Alguns tentavam consolar as crianças, botavam no lugar, mas elas ficavam chorando, porque o pai não estava. Aí eu fiquei pensando assim, eu não quero que aconteça isso com a Bia. Aí eu fui lá para perto da escada, para que quando ela saísse, me encontrasse logo, para que ela não entrasse em desespero e começasse aquele choro. E realmente isso aconteceu. Mas no segundo dia, 4 horas, tinha que estar lá. E aí, eu atrasei. Quando eu cheguei lá no ginásio, que vi aquele monte de criança e pais pegando criança, eu procurei a Beatriz e não encontrei. Saí atrás, olhei para todo canto. E aí eu disse, não, ela ainda não saiu, vou lá para a escada, esperar ela sair. E aí fiquei na escada esperando, e saindo criança e ela não saía. Eu disse, meu Deus, será que ela saiu? Deixa eu procurar mais uma vez. Quando eu virei e olhei, eu vi a Beatriz sentada, numa cadeira lá no canto. E eu corri para dizer assim, o papai está aqui, né? O papai chegou. Quando eu cheguei lá, ela estava sentadinha, com um papel, uma caneta, escrevendo num papel. Ela olhou para mim e disse, pai, tu estava para onde? Faz a hora que eu saí. A tia mandou sentar aqui e ficar ali esperando. Gente, uma calma, parecia assim, está tudo no controle. Mas sabe o que é isso, irmãos? A gente ensina a nossa filha. A Daniele falou para ela e disse, olha filha, se papai e a mamãe não chegar e você tiver saído, espere sentadinha, porque nós viemos pegar você. Não se preocupe, a gente vem pegar você. E ela acreditou e confiou. A gente muitas vezes se depara, irmãos, com alguns jovens que se casam. E eu vejo assim muitas dificuldades. Principalmente porque alguns pais não prepararam aqueles jovens para a vida. Tem marmanjo que casa e acha que ainda está na casa da mamãe. Quer que a esposa trate ele como o filhinho querido da mamãe. E aí, em meio às dificuldades, ele não vai saber lidar com aquilo. Nós precisamos ensinar nossos filhos a ter um princípio de autonomia. É importante isso. É necessário a gente fazer isso. Ensiná-los, prepará-los para a vida, para as dificuldades. Porque nós, meus amados, talvez não venhamos estar com eles sempre. Paulo, meus amados, antes de aceitar a Cristo, ele tinha uma vida cômoda, cheia de regalias. Ele teve que reaprender a viver. E olhe só, Deus ensinou Paulo a viver de uma maneira difícil. Primeira coisa que Deus fez com Paulo foi derrubar ele do cavalo. Depois cegou-lhe os olhos, para que ele não enxergasse mais nada. E ele passou então por tribulações, angústias e dificuldades na vida.
Se você olhar o livro de Atos, a história de Paulo, gente, dá dó o sofrimento daquele homem. Mas em nenhum momento você vê Paulo murmurando, reclamando de Deus. Pelo contrário, nós encontramos uma pessoa que era satisfeita em Cristo Jesus. Nós somos ensinados, irmãos, a associar contentamento apenas a coisas boas. Se a coisa não está indo bem, então eu não tenho motivo para estar alegre, feliz. Tem algumas pessoas que quando estão passando por problemas, sabe o que eles dizem? Hoje eu não vou para a igreja. Eu não estou bem para ir para a igreja. Eu não estou me sentindo bem para ir para a igreja. Quer dizer que para vir para a igreja eu tenho que estar bem? Eu tenho que me sentir bem para vir para a igreja? Quer dizer que se eu estiver passando por um problema, uma dificuldade, eu não tenho que ir para a igreja por isso? Sabe por quê, meus amados, a gente faz isso? É porque a gente vive de acordo com as circunstâncias. Se eu estou passando por um problema, uma dificuldade, aí é que eu tenho que ir para a igreja. Aí é que eu tenho que correr para os braços de Deus. Porque é Ele quem pode resolver o meu problema, meu irmão. É ou não é? Como é que você está passando por um problema, uma dificuldade, e eu não vou hoje para a igreja porque eu não estou bem? Vai piorar. A tendência é piorar. Por que muitos de nós entram em depressão? Porque nós não aprendemos, irmãos, a lidar com as circunstâncias desfavoráveis. Paulo diz, eu aprendi o segredo de enxergar as circunstâncias desfavoráveis, uma oportunidade de crescer, de amadurecer, de me fortalecer. São nas adversidades, nas dificuldades que nós mais aprendemos, que nós mais crescemos. São nos momentos difíceis que nós crescemos e amadurecemos. A primeira coisa que nós precisamos fazer é aprender a viver. Aprenda a viver, irmão. E aprender a viver envolve toda e qualquer circunstância da vida. A segunda coisa que eu vejo nesse texto aqui, a primeira é aprender a viver, a segunda é aprender a viver contente. Não basta apenas aprender a viver. Esse aprendizado, ele tem que trazer consigo um sentimento de contentamento. A palavra traduzida como contente nesse texto é a palavra grega autarques, ou autocrates, de onde vieram também as nossas palavras autarquia e autocrata. Autarquia significa governo autônomo, administração autônoma, que procede sem interferência do poder central, que vem a palavra autonomia. Autocrata significa soberano absoluto e independente. Quando eu encontro certa autonomia na minha maneira de viver, eu não dependo de circunstância para estar contente. Eu não dependo de nenhuma interferência externa para produzir contentamento dentro do meu coração. Porque isso é algo que eu reproduzo dentro de mim. É eu. Não é o que está fora, é o que está dentro de mim.
por que determinadas pessoas reagem de maneira diferente a determinadas circunstâncias e situações. Alguns reagem de outra forma. Alguns, diante de uma situação, eles dizem, eu desisto. Outros não. Isso aqui é combustível para mim prosseguir. Observem que o problema não está dentro de nós. Aliás, o problema não está fora de nós. O problema está dentro. Está dentro de você. É igual as corridas que a gente faz. Agora a gente tem um grupo de corrida. Eu lembro que a última corrida que eu fiz, cheguei numa ladeira, eu disse comigo mesmo, né? Um sentimento vinha dentro de mim. Para. Eu estava sentindo uma dor tão grande na minha panturrilha. E aí eu vi ali meus amigos correndo, meus colegas, né? O meu corpo dizia naquele momento ali, para, desiste. Não é feio parar. Vai caminhando aí. Mais na frente eu vi o irmão George de moto, eu disse, eu vou pegar uma carona com o George, ele vai me deixar lá. Mas dentro de mim também tinha um sentimento que dizia, vai dar certo, vai, continua. Você vai conseguir. Você vai completar a prova. Persevere. Vá em frente. Você vai suportar, você vai aguentar. Continua, não pare, não pare. Um sentimento de autonomia que veio de dentro de mim era maior do que as circunstâncias que estavam fora, que me fez cruzar a linha de chegada e concluir a corrida. O que o apóstolo Paulo estava dizendo é que é possível conservar a serenidade, o controle da situação, a autonomia, independente dos problemas que estamos passando. Aprendi a manter o controle. Seja em qualquer situação, eu aprendi a ter o controle das minhas emoções, dos meus sentimentos. Vejam que isso é algo que Paulo aprendeu. E que todos nós somos capazes também de aprender. O texto continua dizendo, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo entendeu que o contentamento não pode ser condicionado a uma circunstância. Porque o grande problema não está na circunstância, o problema está em minha reação, daquilo que sai de dentro de mim. Quando eu perdi minha mãe, por exemplo, meus familiares olhavam para mim e viam em mim uma pessoa serena. Eles não sabiam que dentro de mim havia uma dor insuportável, mas ao mesmo tempo pairava um sentimento de conforto e consolo, que dizia para mim, não olhe apenas para o lado da perda, olhe para o sofrimento que ela estava passando. Olhe, ela confessou Jesus como Senhor e Salvador. Ela está num lugar bem melhor. A gente, meus amados, é habituado a olhar só para um lado. E tem aqueles que só olham para o lado negativo das coisas. Para o lado da dor, do sofrimento. Não conseguem encontrar, não conseguem enxergar, olhar para o outro lado. Dr. Russell Shedd, que morreu, grande teólogo, ele escreveu uma coisa fantástica antes de morrer, de câncer. Ele diz o seguinte, a doença é uma experiência muito boa, porque a gente sente-se desmamado do mundo e pronto para subir para a glória.
Ele entendeu que o momento da doença é o momento do desapego, onde ele entende que aquelas coisas humanas vão ficar. De que não faz mais sentido lutar, correr por elas. Porque o que lhe aguarda é muito melhor. Uma coisa, irmãos, é certa em nossas vidas. Uma hora ou outra vamos ter que passar por momentos difíceis. Eles são inevitáveis. A grande questão é como eu vou reagir a eles. Como tenho me preparado para quando esse momento chegar? O que seria de Jó, meus queridos, depois que perdeu os filhos, os bens, perdeu tudo que ele tinha, a saúde, que foi sentar nas cinzas porque não conseguia, o seu corpo não conseguia sequer vestir uma roupa, porque as feridas e as chagas que ele tinha no corpo não permitiam. O que restava para um homem daquele? Alguns podem dizer a morte. Só a morte restava para esse homem. E foi isso que a mulher dele disse para ele: não te resta mais nada, amaldiçoa esse teu Deus aí e morre. E Jó repreende a mulher chamando ela de louca. Tu é louca. Deus é soberano sobre minha vida. Se Ele quiser me dar, Ele me dá. Se Ele quiser tirar, Ele tira. E eu não vou amaldiçoar meu Deus pela circunstância que eu estou, não. Ele tem poder para dar e tirar. Ele é soberano. E não importa, eu jamais vou negar esse Deus. Por que Paulo fala de alegria a uma igreja que sofria duras perseguições? Porque Paulo quer ensinar aquela igreja e nos ensinar que a perseguição, que as dificuldades, que as lutas da vida não podem ser um fator que me leve para distante de Deus, que me leve a abandonar a minha fé, a minha relação com Deus. Ele dá o próprio exemplo: eu estou na prisão. E eu aprendi o segredo de viver contente. Se vocês, ó filipenses, quiserem me ajudar enviando ofertas, tudo bem, eu vou receber as ofertas de vocês. Mas se vocês não me enviarem nenhuma oferta, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Não vai fazer diferença. Melhor do que lamentar o sofrimento, amados, é enxergar o outro lado das circunstâncias. Alegrem-se por estarem sofrendo por amor a Cristo. Paulo escreve a Romanos capítulo 8, versículo 18. Estou absolutamente convencido de que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A gente está reclamando de coisa pequena. Coisa pequena. Diante daquilo que Deus tem prometido a todos nós. Paulo encerra o versículo. E talvez esse versículo seja o ponto-chave desse texto. É onde Paulo encontra a sua motivação. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Você pode repetir isso comigo? Tudo posso. Semana passada eu disse isso para um irmão, visitando ele passando por uma situação muito difícil. Ele disse que não tinha forças para sair daquela situação. Eu disse: olha, você não tem força, como eu também não tenho força, como esse irmão aqui também não tem força. Nós não temos força, irmão. Mas a nossa força vem de Deus.
Porque é Ele quem nos fortalece. E quando eu entendo isso, eu me fortaleço. Se nós observarmos esse texto, é claro que existe um fator muito mais elevado que nos motiva a experimentar esse contentamento. Esse não é um fator meramente humano. Quando perguntavam para mim de onde vinha a minha serenidade, eu dizia: a minha serenidade vem de Deus, porque é Ele quem está me fortalecendo nesse momento difícil. O meu consolo é Deus. Porque não existe âncora mais poderosa do que o nosso Deus. O que o salmista dizia, irmãos? Ele dizia que o Senhor era o seu refúgio, a sua fortaleza, nos momentos de quê? De tribulação, de angústia. Se o Senhor não for a tua fortaleza, o teu socorro bem presente, quem vai ser? Quem vai ser? Quem você acha que é? A tua esposa? Teu pai, tua mãe? Teu namorado? Não é. Todo jovem casado enfrenta crise no casamento. Eu acho que deve ser uma coisa corriqueira. E eu lembro das crises que eu vivi nos primeiros meses de casamento. E acredito eu que muitas vezes passava na minha cabeça assim: pai, o que eu estou fazendo mesmo? Por que eu fui casar? Isso passou também na cabeça da minha mulher. As dificuldades. Queridos, aí eu fui aprender que a minha motivação para estar casado não estava na minha mulher. Não estava na beleza dela, que ela é muito bela, né? Não estava na pessoa maravilhosa que ela é. Não estava no sentimento que eu tinha por ela. Eu fui entender que ela era uma pecadora como eu, cheia de defeito, cheia de dificuldade. E que se eu fosse me apoiar nos defeitos dela, nas dificuldades dela, talvez eu não tivesse casado com ela. Eu fui entender que em meio às dificuldades que a gente vivenciou naquela época, havia um Deus nas nossas vidas. E esse Deus é quem nos motivava. Esse Deus era quem nos incentivava. Foi Ele que nos ensinou a descobrir o segredo de viver a felicidade dentro de um casamento. A felicidade de um casamento, meu querido, não está na sua esposa, não está no seu marido. Eu queria dizer isso para você. A felicidade de um casamento, em primeiro lugar, está em Deus, está presente nas nossas vidas. Amém? Quem sustenta o nosso casamento é Deus. Não é eu, não é ela, é o Senhor. Ele está presente. Ele nos ajuda, nos auxilia. E é isso que eu tenho falado para os jovens que estão casando, aqueles que estão vivendo talvez as suas dificuldades. Não se apoie, não ache que a salvação do seu casamento vai ser sua esposa ou você mesmo. Corra para os braços de Deus. Você é um pecador, a sua esposa é uma pecadora. Vocês precisam de um Deus que não é pecador, que é santo, que nos auxilia, que nos ajuda. Davi, meus amados, ele enfrentou um gigante. E o exemplo de Davi nos mostra claramente que não eram as circunstâncias que iam definir quem seria o vencedor daquela batalha. Porque se você for olhar para as circunstâncias, era desproporcional.
Golias experiente, bem armado, um homem de guerra. Davi, um pastor de ovelhas, despreparado, sem armas. Mas Davi vai diante daquele Golias, daquele gigante, não confiando nele mesmo, mas confiando no Deus, do Senhor dos Exércitos. Porque Davi dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Uma vida de contentamento não é ter uma vida de indiferença, onde eu busco ignorar as circunstâncias. Não é aquela coisa de dizer assim: o sofrimento não existe, a dificuldade não existe. Elas existem, elas estão aí. Você está vivendo a dificuldade, você está passando pelo sofrimento, está aí, está presente. Porém, queridos, eles não vão determinar, eles não vão impedir o teu estado de contentamento. Como diz o hino do cantor cristão: Cristo me satisfaz. Com Cristo estou contente, Ele me satisfaz. Se o homem não consegue se satisfazer em Cristo, ele não vai conseguir se satisfazer em mais nada nessa vida. Absolutamente nada. É uma vida onde, qual for a circunstância, eu consigo enxergar o outro lado, me apoiar naquele que me fortalece. Não é uma vida sem dificuldades, queridos. As dificuldades estão aí. A parábola dos fundamentos é bem clara. A chuva, a tempestade cai em cima das duas casas. A calamidade vem para as duas casas. Mas o que vai determinar se aquela casa vai ou não ficar de pé é o alicerce. É onde aquela casa está firmada, fundamentada. Esse é o nosso diferencial. O segredo do contentamento, de uma vida de contentamento, está em Deus. Está nessa frase aqui que Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem me fortalece é Deus. Quem me motiva nessa vida é Deus, e mais nada, e mais nada. Porque se nós formos encontrar motivação nas pessoas, nas circunstâncias, nós vamos nos frustrar. Você vai se frustrar, você vai se decepcionar. Porque as circunstâncias mudam, as pessoas falham, mas Deus não muda, Ele não falha. Ele continua sendo o mesmo, em quem nós precisamos nos apoiar. Aqueles que vão chegar do outro lado, aqueles que vão alcançar a vitória, a conquista, são aqueles que conseguem se firmar em Deus. Aqueles que podem dizer: é Cristo, é Deus que me fortalece. É Ele quem me faz chegar até o outro lado. Amém? Eu sei que nessa noite também tem pessoas aqui que talvez ainda não entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Talvez você tenha buscado um caminho, uma saída, uma solução. Eu já apresentei a solução nessa noite para você. Ficou bem claro, evidente, de que a solução para você, para os seus dilemas, para os seus problemas, para as suas dificuldades, é Cristo, é Deus na sua vida. Eu não estou prometendo para você aqui que teus problemas vão acabar aqui hoje à noite. Eu não poderia fazer essa promessa, meus amados.
Porque os problemas, eles vão continuar. Eles vão continuar. Mas o que eu posso te prometer nessa noite é que, se você colocar Jesus na tua vida, você não estará mais sozinho para enfrentar os teus problemas. Porque Ele diz na sua palavra: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não te deixarei, não te abandonarei, eu estarei contigo. E com Deus, queridos, fica mais fácil vencer os problemas. Com Deus tudo fica mais fácil. Se nessa noite tem alguém aqui que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, que ainda não confessou Jesus como Senhor e Salvador, eu queria pedir à igreja que orasse nesse momento. Esse momento é um momento tão importante, meus amados, que você nem imagina. É um momento onde batalhas são travadas, onde paira no pensamento das pessoas muitas coisas, muitos questionamentos. E não é só Deus que entra na igreja, não, o inimigo também entra na igreja. E esse é um momento de batalha, onde muitas vezes a pessoa tem vontade de vir aqui na frente, mas ele enfrenta aquela luta dentro dele. Muitas vezes a batalha é com o próprio inimigo, ele tentando impedir a pessoa de entregar a vida a Jesus Cristo. Mas eu sei que nesse momento também o Espírito Santo de Deus está agindo, é o agir dele. E nesse momento é onde a igreja, o povo de Deus ora, intercede, clama ao Senhor, para que as barreiras, as correntes se quebrem, para que aquela pessoa que está ouvindo a palavra e quer aceitar a Cristo, possa sentir a presença do Espírito Santo de Deus na vida delas, de tal forma que elas não venham resistir e possam se levantar e entregar suas vidas a Jesus Cristo. Eu quero nesse momento pedir aqui a você que nos visita, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, se você sentiu e tem sentido isso no coração, o desejo de entregar sua vida a Jesus, você pode levantar a mão onde você estiver. Você pode fazer isso. Eu queria orar por você. Eu queria fazer uma oração por você.